Todos capazes estejam convosco. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, né? Ele diz assim: traz todos os dízimos, não é um só, é todos os dízimos, tá? Todos. Porque dízimo não era um só, tinha vários dízimos ali na Bíblia. Então, tragam todos os dízimos na casa do tesouro, não no templo, mas na casa do tesouro, tá? Trazei-me todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que haja mantimento, o que é o mantimento? É tudo que era trazido ao templo. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que ele está falando ali? Ele não está dizendo, vou multiplicar tudo que você tem, não. O que simplesmente Deus está falando aqui é que Ele vai abrir as janelas dos céus. O que é a janela dos céus? Ele vai mandar chuva. O que Deus estava falando aqui é chuva. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida, ou seja, vai mandar uma abundante chuva sem medida. Ele vai derramar chuva até o que ele achar que tem que derramar. Ele vai derramar um aguaceiro, chuva. E simplesmente é isso que Deus está falando, porque eles eram agricultores. Eles plantavam, eles tinham lavouras, eles tinham plantações, e era disso que eles tiravam os seus dízimos, suas ofertas. Então eles tiravam dali e entregavam ao templo. Claro que não era só a lavoura, tinha outras coisas, mas o mais importante era a comida, era o alimento, era o cereal, era tudo que eles viviam das plantações. Tanto que ele fala, abrirei as janelas dos céus e derramarei chuva, chuva, chuva. Mas não está aqui falando essa palavra chuva, mas está escrito aqui, abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. É a chuva, vai derramar chuva, água, tá entendendo? E bênção sem medida porque a água é água. Nós hoje em dia a gente mede a quantidade de litros d'água que cai sobre a terra, né? Mas antigamente era chuva sem medida, vou mandar a quantidade de chuva que for necessário para regar a terra, para regar a plantação de vocês. Ainda diz, por vossa causa repreendeu o devorador. Que é o devorador? Eram as pragas, eram os gafanhotos que comiam, devoravam as lavouras. Então ele iria repreender esses devoradores. Hoje o que a gente faz? Coloca inseticidas, né? Coloca remédio, coloca veneno nas plantações por causa das pragas. Então aqui não havia remédio para essas coisas. O que Deus fazia? Deus repreendia, Deus não permitia que essas pragas, esses gafanhotos ou qualquer outro bicho, né, viesse devorar as lavouras deles. Por vossa causa repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, ou seja, né, a terra não vai ser estéril. Tudo que você plantar nessa terra vai nascer, vai brotar, ela não vai ser estéril. A semente que você plantar não vai ser estéril, ela vai germinar, ela vai dar fruto. É só isso que Deus está falando. E incrível que pareça, as pessoas hoje gostam de espiritualizar tudo. Colocam medo em você para poder trazer o dízimo e a oferta. Um dízimo e uma oferta que nem eles não sabem nem o porquê que Deus pediu aqui. Você quer entender um pouquinho sobre o porquê que Deus está pedindo dízimos e ofertas aqui? Na lei? Primeiro, você tem que entender que um povo como Israel, que viveu
anos debaixo do jugo de Faraó, que não tinha tempo nem para amar uns aos outros, não tinha tempo nem para ajudar direito uns aos outros, não tinha tempo nem para a família direito. Eles viviam sobre um peso, sobre um jugo. Eles tinham que trabalhar dia e noite, que nem escravos, eles eram escravos. Então eles não tinham tempo nem para conversar direito, sol a sol. Aí de repente veio Moisés e liberta aquele povo. Só que aquele povo estava o quê? Estava doente ainda. Ainda tinha né? Estavam doentes psicologicamente, estavam constrangidos, aquele povo ainda não estava aprendendo ainda a conviver como seres humanos direito. Eles tinham que viver como gente de volta, como pessoas livres. Então Deus estava cuidando da mentalidade deles. Aquele povo não tinha como amar uns aos outros direito. Eles tinham sangue nos olhos. Aqui que Deus faz? Deus pede dízimos e ofertas. Mas como assim? Não estou entendendo. Você vai entender por que Deus pede dízimos e ofertas para eles. É porque assim, ó, como a tribo de Israel são 12, né? E os levitas ficaram com a parte do templo. E os outros 11, o que eles faziam? Eles tinham que plantar. Então, plantando, eles traziam o templo. Você vai entender agora o que Deus está falando aqui. Ele está falando amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eles tinham que plantar lá fora e trazer ao templo, ou seja, amar a Deus em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, quem é que estava cuidando do templo? Os levitas, que eram o irmão deles, ou seja, eles estavam ajudando a tribo de Levi, estavam ajudando Levi. Então eles, ajudando uns aos outros, estavam aprendendo a amar uns aos outros, coisa que eles não faziam antigamente. Era só isso por causa dos dízimos das ofertas. Deus mandou colocar dízimo e oferta, que é para ensinar aquele povo a amar a Deus em primeiro lugar, que era uma obediência, né, da parte dele, de todo mundo. Temos que amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eles tinham que se preocupar com alguém, não somente com eles. Eu vou trabalhar para comer para mim, para ter só o que eu quero da vida. Não, parte disso aqui eu vou dar para aqueles que estão precisando. Ou seja, os levitas que estavam lá no templo cuidando das obrigações do templo. Então Deus pediu dízimos e ofertas somente para colocar, para trabalhar no coração do povo de Israel, amar ao próximo e amar a Ele, amar a Deus. Era só isso que Deus estava fazendo no coração daquela gente. É por isso que Deus pede dízimos e ofertas. Porque eles viveram a vida inteira escravizados, debaixo de chicote, debaixo de sol. Eles não tinham tempo para amar, não tinham tempo para mais nada. Aí de repente vê alguém e liberta eles. Mas mesmo assim aquele povo ainda estava meio rebelde ainda, tanto que Moisés passou o maior trabalho lá dentro, né, no deserto. Aí quando eles começam a construir a tenda, né, ali eles começam a entender um pouco dos serviços para com Deus, que Deus é bom. Aí ali Deus levanta os levitas ali para cuidar do templo. Enfim, aí vem toda aquela questão dos 10 mandamentos, que um dos 10 mandamentos, né, que é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Mas eles ainda estavam meio que rebeldes ainda, e Deus ainda estava trabalhando no meio daquele povo. Trabalhou no coração de Moisés, trabalhou no coração de Josué, e assim foi indo. Até aquele povo aprender a amar ao próximo, levou anos, levou tempo. Tá entendendo? Aí chega uns charlatões, né, que gostam de ver dinheiro. O que eles fazem? Nos tempos de Jesus, né? Começam já a pegar o dinheiro, a passar a perna uns nos outros. Tá entendendo? E hoje não é diferente. Hoje acontece a mesma coisa. Por quê? Porque não entenderam o trabalhar de Deus com a tribo de Israel. Simplesmente dízimos e ofertas foi para ensinar o povo de Israel a amar a Deus e amar o próximo. É só isso.
Somente isto. Então fique com Deus, que Deus te abençoe. Agora você entendeu por que Deus pede dízimos e ofertas.